A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 29 de dezembro de 2024, eu quero compartilhar uma meditação que está em Mateus, no capítulo 16, versículo 22, que diz assim: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Essa fala de Pedro a Jesus foi quando Jesus começou a revelar o que aconteceria com ele nos dias posteriores, que ele iria sim ser preso e ser crucificado. Quando Pedro começou a escutar as falas de Jesus, ele logo, de uma forma intempestiva, disse que não aceitaria aquilo que aconteceria e que ele sim defenderia o Senhor. Só que nós sabemos que a história diz que Pedro, na verdade, abandonou Jesus. Ele negou 3 vezes conhecer Jesus, ser amigo de Jesus e não o acompanhou durante a sua morte de cruz. E quando eu medito nessa passagem do diálogo de Pedro com Jesus, com também os demais apóstolos, eu vejo o quão nós não conhecemos a nossa identidade. Pois eu não avalio que Pedro agiu de forma falsa, quis enganar Jesus ou as outras pessoas. Não, ele realmente achava que ele seria incapaz de abandonar Jesus naquele momento, que ele seria incapaz de negar Jesus. É aí que eu vejo que nós nunca conhecemos a nossa identidade em nossa plenitude. Nós só começamos a aprender sobre a nossa identidade quando caminhamos com Jesus e as situações vão acontecendo e nós vamos vendo as nossas atitudes. E isso eu falo para o bem quanto para o mal. Quantas vezes somos surpreendidos por boas atitudes da nossa parte? Fazemos coisas que a gente não imagina que a gente é capaz de fazer por um amigo, por um filho, pelo esposo, pela esposa. Enfrentamos situações muitas vezes de forma tão digna e justa que nós nunca imaginaríamos que seríamos capazes de tal conduta. Mas também o contrário é verdadeiro. Algumas vezes temos atitudes tão más, falamos palavras tão idiotas em momentos tão inapropriados, que nós, quando olhamos e meditamos naquilo que depois que passou, nós nunca imaginaríamos que seríamos capazes de tal ato tão tenebroso. Assim foi Pedro. Pedro, ele jamais imaginaria que ele, estando com Jesus, a quem ele acreditava ser Cristo, ser o Messias, todas as maravilhas e prodígios que Jesus fez na presença dele, ele seria capaz de abandonar o Senhor Jesus no momento crucial, no momento mais difícil do seu ministério. É por isso que muitas vezes nós temos sim que refletir em quem somos, lembrar da nossa identidade, ficar sempre sim vigiando o que falamos, o que prometemos, como vamos agir, pois nós não somos capazes de prever as nossas atitudes. É somente o Senhor Jesus que nos conhece. É somente o Senhor Jesus que sabe qual é a identidade de cada um de nós. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter consciência que somos falhos, que jamais seremos perfeitos, mas temos que a todo momento buscar essa perfeição, pois o próprio Jesus diz: sede perfeitos. Tenta sempre se superar, ser melhor. Errou hoje, olhamos para frente, seguimos e tentamos melhorar. E é importante, muitas vezes, nós estarmos preparados para nós liberar perdão para nós mesmos. Pois Pedro, ele teve que se perdoar, coisa que o Judas não conseguiu. É muito interessante que o Judas estava presente nesse momento e ele não manifestou. O que traiu Jesus não manifestou. E Judas
nós sabemos o ato que ele cometeu, ele que entregou Jesus ao Sinédrio e aos romanos por 30 denários, porém Judas ele não conseguiu se arrepender de todo o coração, ele não conseguiu se perdoar e acabou cometendo suicídio. E Pedro, quando comparamos a situação dele com Judas, seria facilmente Pedro também ter o mesmo desfecho de Judas, não se arrepender, não conseguir também se perdoar e cometer um ato impensado. Pedro, ele precisou passar por um processo de perdão. Eu imagino o quanto Pedro, ele se sentiu indigno, tanto que após a crucificação, ele voltou para o seu barco, voltou para a sua velha vida e começou na cabeça dele voltar àquilo que ele era. Mas Jesus, ele tinha outros planos para Pedro. Pois Jesus, ele sempre está disposto a nos perdoar. E ele perdoou Pedro. E Pedro conseguiu se perdoar também. Onde Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, você me ama? E ele nas 3 vezes respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Pois é só por amor a Jesus que nós conseguimos sim abandonar tudo como Pedro fez, a sua antiga vida e se dedicar aos propósitos do Senhor. A partir daquele momento, daquele ato de perdão, daquele ato de revelação do seu amor, de declaração do seu amor, Pedro, ele conseguiu sim cumprir o propósito que Jesus tinha para ele. E cumpriu com maestria após a subida de Jesus aos céus. Muitas vezes nós, no ministério, nós não conseguimos evoluir ministerialmente ou evoluir como pessoa, pois nós não conseguimos nos perdoar, nós não conseguimos nos sentir digna do amor de Cristo. Mas o Jesus, diante de um coração quebrantado, arrependido, ele sempre está disposto sim a nos perdoar e dar uma nova oportunidade. Nesses últimos dias do ano, nós temos que refletir sobre quem somos, sobre quem é a nossa identidade, tentar sim imitar mais Cristo, aflorar o fruto do Espírito, sermos mais equilibrados, mais amáveis, mais pacientes, colocar em prática os ensinamentos do Senhor e nos perdoar e olhar para Cristo e seguir. Muitas vezes precisamos nos perdoar para nós nos sentirmos dignos do amor de Cristo, pois Cristo está disposto a dar para cada um de nós um propósito. Que o ano de 2025 nós estejamos dispostos a cumprir o propósito que Cristo tem para cada um de nós, independente das nossas falhas e das nossas dificuldades, sempre tentando acertar mais, sempre tentando imitar mais a Cristo. A meditação de hoje diz: a fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. O que nós precisamos ter é confiança no Senhor, é esperar no Senhor e aumentar cada vez mais a nossa fé para nos entregar por inteiro e para assim refletirmos a luz de Cristo nesse mundo. Quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que estamos encerrando com o último capítulo de Gênesis. Esse ano foi maravilhoso. Nós meditamos em cada capítulo de Gênesis 50, assim como meditamos nos Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Gálatas. Maravilhosas meditações que a leitura bíblica diária nos permite fazer. No último capítulo de Gênesis 50, encerra a criação do mundo, como que foi a evolução do ser humano nos primeiros séculos, tudo que Deus nos ensinou, a escolha dos patriarcas da fé, desde Abraão, desde Noé, e encerramos com a nação de Israel pré-estabelecida através de Israel, através de Judá e seus 12 filhos. No último capítulo, veremos que, após a morte de Israel, de Jacó, seus filhos pediram permissão para o faraó
para poder ir até Macpela, para poder sepultar Jacó juntamente com os seus antepassados. E eles tiveram essa permissão, tiveram um êxito, foram para essa terra onde estavam os corpos dos antepassados, Abraão, Isaque, Sara, Rebeca, que era em Canaã, Macpela em Canaã, e foi feito o sepultamento de Jacó. Após retorno de seus filhos, de José e seus demais irmãos para a terra do Egito, a palavra vai nos dizer que os irmãos de José ficaram aflitos, pois eles pensaram: agora que o nosso pai faleceu, José pode querer vingar tudo o que a gente fez para ele. Mas José, ele estava muito além da carnalidade, dos sentimentos da carne e humanos. José realmente é uma pessoa diferenciada. E vamos meditar nessa passagem que está em Gênesis 50, que vai do versículo 15 ao 21, que diz assim: a bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Glória a Deus por essa palavra. Como José é um homem diferenciado. Aqueles irmãos carnais se sentiram medo, pois avaliavam José como a eles próprios, achando que José poderiam querer vingá-los com as próprias mãos. Mas José aqui, ele nos ensina que nós não somos Deus para vingar de ninguém, que a vingança vem do próprio Senhor. Pois José amava aqueles irmãos, era sangue do sangue deles. E ele tinha um compromisso com o Senhor, um compromisso, pois Deus elevou ele ao segundo homem mais poderoso da terra, pois Egito ele era a potência mundial daquela época. Acima de José, na terra, apenas o faraó. E Deus honrou José, e José honrou a Deus e cumpriu o seu propósito. Quantos ensinamentos! Como vale a pena cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Como vale a pena aguentar o choro, aguentar o sofrimento na presença do Senhor. Pois o Senhor, ele nos ensina que tudo coopera para o nosso bem. José, ele viu que apesar daquela tragédia, tudo cooperou para o bem de toda a humanidade. Foi através da vida de José que ele não somente salvou a nação de Israel, os seus irmãos, o seu pai, os seus parentes e os seus servos, mas através da vida de José, ele salvou toda a humanidade daquela época, pois a fome assolou todo o mundo, inclusive Egito. Mas Deus deu a estratégia para que pudesse cuidar dos seus e cuidar daquele povo. Nenhum mal que nos sobrevém, Deus não deixa de nos dar estratégia. Nós temos que compreender que todo mal que sobrevém na nossa vida, o Senhor, ele dará a estratégia para nos livrar. É essa confiança que nós temos que ter no Senhor. Nós sabemos que as previsões para 2025 não são nada boas. Muitas crises políticas, econômicas no Brasil e em vários países.
Mas a nossa confiança não está nas autoridades terrenas, nas previsões. A nossa confiança está em Deus. E Deus nos dará estratégia para que essas crises não nos atinjam, não atinjam o nosso lar. E é nessa confiança que eu sigo para 2025. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.